terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Aqui na terra como no céu. vem, Toma o teu lugar na terra como no céu. Oh, oh. Aqui na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. te convidamos, Senhor, te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Glória a Deus. Amém. Nós estamos em mais um dia em que o Espírito Santo nos concedeu de estarmos glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui ainda ausente dos demais membros que fazem parte desse corpo, mas a palavra do Senhor diz em Mateus 18:20 que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estará. Então eu creio que Ele está aqui. Mas pastor, Ele também não está em casa? Sim, Ele está aí na sua casa. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer esta oração apresentando ao Senhor este dia nas mãos dEle, apresentando mais esta oportunidade que Ele nos abriu de estarmos em sua presença. E onde você estiver, eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos e fazer essa oração comigo no nome de Jesus. Pai, nós clamamos em teu nome para que o Senhor, com o seu poder e a sua glória, papai, resplandeça, Senhor Deus, sobre nós, Senhor Deus, a tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Faz sobre nós, papai, conforme a sua liberdade, mas a liberdade somos nós quem damos. E nós dizemos, fica entre nós a vontade nessa noite. Opera conforme o seu querer, papai. Que curas, que maravilhas, que quebrantamento, que arrependimento, que salvação estejam disponíveis nessa sexta-feira. Que o Senhor venha visitar a casa de cada um dos teus filhos e filhas, papai. Derrama o seu poder, derrama a sua graça. Vem, papai, vem sobre nós com a tua unção. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, as nossas ausências, nossas negligências, papai. Sabemos que o Senhor é um Deus, papai, que abre uma porta chamada graça. Não para que nós possamos então, papai, tomar desculpas para pecarmos, mas essa graça nos dá a oportunidade de vida para nos arrependermos, Senhor, para melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos na sua pessoa. Então, no nome do Senhor Jesus, que cada palavra liberada aqui neste altar, que cada louvor liberado aqui neste lugar, papai, venha alcançar essas casas. E onde havia contendas, onde havia legalidade para que demônios, onde havia legalidades para que enfermidades viessem se instalar, nós clamamos no nome de Jesus, que essas casas venham ser alcançadas pela tua presença, pelo teu poder, papai. Então nós apresentamos tudo em suas mãos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém
e amém. Quem está aqui, se você puder, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, amém. Nós temos alguns convidados aqui nessa noite. Não é muito não, viu? Não vai chamar a polícia para nós não, é pouco. Amém? E entre eles está aqui nossa irmã Thalita. Eu gostaria de convidar ela para trazer essa palavra inicial nessa noite aqui para a igreja. Amém? Enquanto isso, você permaneça em espírito de oração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui reunidos, mesmo que seja à distância, mas nós estamos reunidos no nome do Senhor. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra em Gênesis, no capítulo 45, a partir do versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Versículo 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para a conservação vossa, sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Aqui é o momento em que José, ele faz com que os irmãos dele saibam quem é ele. Naquele momento tão difícil onde eles buscavam por alimento na terra do Egito. E olhando para o sofrimento anterior de José, José foi vendido, jogado em um buraco, tentavam a morte dele. E por muitas vezes nós nos encontramos em situações onde nós vemos e entendemos que parece que querem nos matar. Mas assim como foi na vida de José, aquela tentativa para o mal se tornou em bênção, inclusive bênção para aqueles que um dia tentaram contra a vida dele. E tiveram que reconhecer que Deus foi com ele naquela tentativa e continuava sendo por todos aqueles anos. Então que sejamos nós, como José, persistentes, acreditando no Deus que nós servimos, porque mesmo diante de lutas e afrontas, achando até mesmo que nós podemos morrer na mão de alguns, Deus lá na frente mostrará que para grande livramento, para grandes conquistas, seja ela material, seja ela espiritual, porque nós precisamos principalmente pensar na nossa conquista espiritual, porque o material tudo ficará, e o espiritual, a ligação que nós temos com o Senhor, é o que nos levará a herdar a vida eterna. Então que continuemos, que nós acreditemos nesse Deus em todo o tempo, independente das circunstâncias. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, igreja. Jesus está aqui, Jesus está aí na sua casa. E esse texto ali entra no nosso coração. E saibamos que existe um propósito do Senhor em cada situação da nossa vida. Seja uma situação de bênção, ou por que não achar também que Deus está operando no meio de uma adversidade, não é mesmo? Ele é o único que é capaz de transformar uma situação que para alguns pode ser de morte, de destruição, de prisão, para uma bênção na vida de alguém. Amém? A Dani está aqui nos visitando hoje também, glória a Deus. Vem aqui, Dani, vem aqui dar uma saudação à igreja. Amém? E eu quero que você se alegre aí na sua casa. Deus, Ele conhece o seu coração, Ele sabe da palavra que você precisa nessa noite, e Ele já começou a liberar sobre a tua história, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? E a todos também que estão em seus lares. Mas eu quero deixar o Salmo 23 para meditação. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos.
Guia-me imensamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Nós temos que crer que o Senhor é o nosso pastor. E por tudo isso que nós estamos passando, essas dificuldades, esse vírus, né, esse coronavírus que está assolando muita gente, está amedrontando muita gente, nós temos que crer que nós temos um Deus, nós servimos um Deus maravilhoso, poderoso, e que não vai deixar nada nos faltar. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele que está conosco 24 horas. Então, devemos somente crer e buscar a face dele verdadeiramente e confiar que isso logo vai passar e brevemente nós estaremos reunidos na igreja, todo mundo novamente, para louvar, bendizer o nome do Senhor e agradecer por tudo isso que nós estamos passando. Amém? Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja. Eu gostaria de ministrar juntamente com vocês alguns louvores. Amém? Então, se entregue nessa noite aos louvores ao Senhor. Se entregue, dê e ofereça o seu melhor. É a palavra do Senhor quem vai dizer que é Deus quem habita no meio dos louvores. Amém? Então a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o domínio, a Ele o poder. Glória a Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória,
a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, oh, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. A Ele a glória, diga que Ele é santo, mais uma vez, diga que Ele é santo, santo, cantamos Kadosh, 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 oh, Kadosh, 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 holy, 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 no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver sem Deus. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, 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 aleluias. Oh, glórias. Jesus está conosco aqui nessa noite, igreja. A canção diz: aquele que pisa no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Pastor, então por que muitos se desviam, saem dos caminhos do Senhor? Sabe, queridos, eu nunca gostei de julgar.
Mas eu acredito que muitas vezes o lugar chamado margem é muito fácil de voltar para trás. A palavra do Senhor em Ezequiel capítulo 47, o Senhor dá uma visão a Ezequiel, e essa visão é sobre a torrente das águas purificadoras. E vem um anjo com um cordel de medir, e ele mede ali. A primeira medição são águas que dão pelos tornozelos, pelos artelhos. A segunda são águas que dão pelos joelhos. A terceira são águas que dão pelas costas. E a quarta é uma dimensão, é uma profundidade a qual ele dizia que o meu pé não alcançava, que não dava pé. Ou seja, a correnteza do rio me levava. Muitas vezes nós estamos dispostos apenas a viver a primeira medição. São pessoas que vivem à margem, apenas molhando o pé, buscando refrigério, porque é gostoso molhar os pés. Muitas vezes nós paramos no nível dos joelhos. E às vezes o nível dos joelhos é a pessoa que até conseguiu ela se refrigerar e entrou no nível de oração. Então faz parte também. Entenda que quanto mais vai entrando o neco, ela vai tirar o seu tornozelo ou o joelho. Não, mas essas coisas precisam permanecer. Refrigério, oração. Águas que dão pelas costas. Costas fala a respeito de responsabilidades. E no meio da caminhada o Senhor nos dá responsabilidades. E infelizmente, muitos, ao surgir a responsabilidade, eles acabam voltando para trás e desistindo de pisar no Santo dos Santos. É por isso que o Senhor diz que o anjo, ele vai e mede mais uma vez. Viver a vontade de Deus é um processo, não para que a gente viva a nossa maneira, mas a maneira dele. Ele diz: olha, eu vou medir mais uma vez. Então aí sim são águas profundas. E essas águas só podem ser passadas a nado. Querido, a partir do momento que você alcança um nível de profundidade no Senhor, nada te tira de lá. Porque agora não são os seus pés que te movem, mas é a correnteza do rio, e o rio é o Senhor. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. E aquele que consegue atingir este nível, aquele que consegue alcançar dessas águas, pode ter certeza, querido, ele não vai voltar atrás. Ele entende e ele alcança uma maturidade, e essa maturidade faz ele entender que, como diz aquela palavra, que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Existe um tempo da nossa vida em que demônios já não têm o poder, em que a nossa luta vai ser contra nós mesmos. O inimigo, ele foi vencido na cruz, e a palavra do Senhor vai dizer sim, lá em Efésios 6, a partir do versículo 13, para a gente se revestir de toda a armadura, porque o inimigo, ele vai tentar astutas ciladas. Mas se você já tem armadura, querido, o seu problema não é Satanás. Se você já tem armadura, o problema só pode vir de dentro para fora. Através muitas vezes, porque será que o capacete se chama capacete da salvação? Porque muitas vezes nós estamos em conflito, achando: será que eu sou salvo? Ai, será que eu mereço salvação? Querido, o que Jesus fez na cruz por você já foi feito. Aleluia. Ele já nos justificou. E agora, qual é o nosso papel? É viver uma vida agora para agradá-lo, viver uma vida que agrade a Ele.
uma vida de gratidão por aquilo que Ele já fez. Então eu não vivo com olhos naquilo que Ele pode fazer por mim, mas o crente verdadeiro, ele vive com base naquilo que Jesus já fez. E se Ele já fez, querido, pouca coisa, nada vai me frustrar, porque se eu já tenho uma convicção de que Ele já fez por mim, aquilo que Ele fizer agora, é Ele quem vai fazer, é tudo sobre Ele. Sejam tempestades, sejam ventos, sejam lutas, o que nós precisamos entender é que é tudo sobre o Senhor Jesus. É tudo sobre o Senhor Jesus. É tudo sobre o Senhor Jesus. A porta da casa é mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Então nos achegaremos mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória,
medo da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, porta aberta é você, mas a fechada é você. é tudo sobre você. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jesus, Ele tem sido tão bom para nós. Como diz o principal texto da Bíblia Sagrada, em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Ele me amou, Ele nos amou. Sim, 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 sim. Foi Ele quem nos amou. Ele me amou primeiro, e com um amor profundo, poderoso, um amor sobrenatural. Santo, 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 santo. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 Só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh,
impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 cante isso. só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus. Tu és santo, Jesus. Amém, queridos. Amém. Oh, Jesus maravilhoso. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu quero ler uma palavra com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um que nesse instante nos acompanha. Eu quero pregar o tema hoje: o bom samaritano. Quantos precisam que ele venha te alcançar? Não é mesmo? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês.
que nessa noite reservou para estar podendo ouvir essa palavra, essas ministrações, que eu tenho certeza que tem alcançado a muitos. Amém? Diz assim, Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Repita comigo: mesmo caminho. Mesmo caminho. Não, aí na sua casa eu vi que você não repetiu. Você está com vergonha de alguém? Diz: mesmo caminho. Alguém vai achar isso, olha lá, já está ficando doido acompanhando os negócios. Aleluia por isso. Amém? Eu preguei sobre loucura já estou doido, já nem lembro que dia que eu preguei sobre loucura. Foi na terça ou no domingo? Foi num dia desse aí. Mas 1 Coríntios 1, 27. Amém? Depois vocês leem. Hoje nós vamos ficar aqui no Bom Samaritano. Amém? Deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu lhe pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E para encerrar o versículo 37, e ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Glória a Deus. Pai, nós carecemos da sua presença neste lugar. Eu careço de ser usado pelo Senhor, e eu me recuso a iniciar esta palavra sem ter a certeza de que é o seu Espírito quem vai governar, Senhor, cada ministração, cada profecia, cada palavra, cada ensinamento, Senhor, que ser revelado aqui, papai, que for aqui liberado sobre a igreja e cada pessoa que ouvir, papai, esta palavra. No nome do Senhor Jesus, como diz a tua palavra, papai, em João 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Que seja assim nessa noite, Pai. Assim, Senhor, eu quero te clamar, assim eu quero te pedir, e eu te peço, Deus, fala com a sua igreja de uma maneira que seja clara, concisa, em que todos venham entender, e não apenas entender, mas aquele que entende, ele também pratica, ele também desfruta, e que possamos, Senhor, desfrutar de todos os benefícios do entendimento dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, não saia daí. O Espírito Santo quer falar algo poderoso ao seu coração. Queridos, Jesus, ele gostava dessas parábolas. Jesus, ele gostava porque ele disse que era de mais fácil entendimento para as pessoas, quando ele usava figuras de fácil compreensão. Então ele usava pessoas, sementes, plantas, casa, coisas simples. Se é uma coisa que eu entendo de Jesus, e é muito poderoso isso, ele gosta de coisas simples. Coisas simples, muitos confundem com coisas rasas, mas nem tudo que é simples é raso.
Entende essa profundidade? Nem tudo que é simples é raso. Então simples, existem coisas simples que nós fazemos, mas que podem ter uma consequência muito profunda. E Jesus, ele usava dessa linguagem simples para falar tanto com pobres, tanto com ricos, tanto com religiosos, quanto com pessoas que estavam ao redor dele, as multidões. E nesse dia, a palavra do Senhor vai dizer no versículo 25: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele gostava também de estar entre os doutores da lei. Alguns o acompanhavam, e eu acredito que algumas vezes Jesus até propositalmente estava próximo deles, porque é uma coisa que eu tenho no meu coração, que Jesus, ele não fazia acepção de quem teria que ouvir as palavras. Foi Jesus mesmo que disse que ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele não veio para os sãos, ele veio para aqueles que precisavam de cura. E assim como uma pessoa doente, mendiga no meio da rua, ele também tinha condições de chegar até os doutores da lei, até pessoas importantes da sociedade, como Zaqueu, o publicano, como este homem doutor da lei, como Jairo, um dos principais da sinagoga, a qual teve a sua filha curada. Então Jesus, ele estava sempre no meio, sem fazer acepção. Ele queria que a sua palavra pudesse alcançar a todos. A palavra do Senhor vai dizer que esse doutor da lei, ele o tentou, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, ele cita a lei. Olha, você precisa amar ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, ao teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus, ele citou isso justamente sabendo quais eram as intenções daquele doutor da lei naquele instante. Era tentar refutar Jesus, era tentar fazer com que a verdade que ele entendeu, a verdade que o doutor entendeu, fosse uma verdade maior do que aquela de Jesus. Então Jesus, para explicar, ele diz assim: ó, eu acho que você não entendeu conforme a lei, eu vou desenhar para você. E ele começa a desenhar a partir dessa parábola, dizendo, versículo 30, e Jesus respondendo disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Jesus, ele começa a explicar o que é amar ao Senhor teu Deus e o que é amar o seu próximo como a ti mesmo. E ele entra nessa parábola chamada do bom samaritano para explicar de uma melhor forma para aquele homem, para todos aqueles que estavam ouvindo naquele dia. Ele diz: olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retirando, deixaram-o meio morto. Não é à toa que Jesus, ele usa essas figuras. Ele, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ele disse o nome das cidades. E não apenas ele usou um nome aleatório, dois nomes de cidades aleatórios de Israel, mas ele usou justamente duas cidades que naquela época, ou até em tempos mais antigos, eram cidades que praticamente eram inimigas. Israel foi separado em dois, o reino do norte e o reino do sul, a qual o reino do norte era Samaria, e os samaritanos não eram bem-vindos no reino do sul, a qual era sediada por Jerusalém. Então constantemente haviam farpas entre eles. Então Jesus dizia o seguinte: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram, deixaram-o meio morto. Jesus, ele usou esses dois exemplos, Jerusalém e Jericó. Não é apenas aleatoriamente,
mas ele usa Jerusalém para falar a respeito de algo bom. Até hoje, se você pesquisa a respeito de Jerusalém, Jerusalém é onde está ali o templo, onde era o templo, uma parte do templo hoje, se você vê ali imagens de Israel, vê aquela cúpula dourada, ali transformaram num templo muçulmano, mas ali provavelmente era uma parte do templo de Salomão. Era uma cidade muito importante. Jerusalém é conhecida como uma cidade de bênção. Jerusalém sempre conhecida pelas suas conquistas. Ao contrário, Jericó. Em Jericó, Jesus chega ali e cura um cego de nascença. Em Jericó ali, uma cidade com muitos mendigos. Jericó, uma cidade a qual Deus mandou amaldiçoar. Jericó foi o primeiro obstáculo a qual os hebreus encontraram para entrar na terra prometida. Aquela cidade das grandes muralhas, a palavra do Senhor vai dizer. E a Bíblia vai dizer que naqueles tempos foi lançada uma maldição sobre Jericó. Então Jesus estava falando a respeito de algo que era bom, Jerusalém. E depois ele dizia, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então não apenas geograficamente que Jerusalém fica um pouco mais alta que Jericó, mas ele estava dizendo que era um declive espiritual. De quem Jesus está falando? Ele está falando da história da própria humanidade. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor criou todas as coisas pelo poder da palavra, mas quando Ele cria o homem, Ele cria em si mesmo e depois Ele dá a forma a partir da terra. Muitos acham que o homem, ele foi criado da terra. E não é não, pastor? Não, ele foi formado na terra, mas ele foi criado em Deus. Fala para você mesmo, eu fui criado em Deus. Amém? Tanto é que enquanto Deus, ele dá forma àquele boneco de lama que ele faz ali, de argila, daquele material da terra, a palavra do Senhor vai dizer que a partir do momento em que Deus sopra nas narinas do boneco, aí sim aquilo torna a viver. Ou seja, pode ter coisa da terra, mas enquanto existe coisa da terra, sem o sopro de Deus, não há vida. É apenas uma forma sem vida. E eu quero dizer para você, deixa Jesus soprar o propósito dele na sua vida. Senão, se houver apenas coisas terrenas na sua vida, se houver apenas coisas terrenas na sua vida, você não vai se movimentar. E um dos maiores enganos do ser humano é esse. É achar que ele está bem, achar que ele está feliz, mas sem a vida de Deus nós não vamos para lugar algum. Então sabemos que quando Deus ele sopra nas narinas daquele boneco, ele se torna alma vivente, respira, e o Senhor dá o nome de Adão. Adão, ele tem a incumbência de fazer algumas coisas ali, e eu não quero me atentar para isso, mas a palavra vai dizer que o Senhor dá ali uma adjutora, uma ajudadora, uma companheira, uma esposa que lhe fosse idônea. Chega ela para lhe ajudar, para lhe auxiliar. E a palavra do Senhor vai dizer que certa vez, depois deles receberem ordens do Senhor, e qual era essa ordem? Olha, eu coloquei uma árvore no meio do jardim, e vocês podem comer de todas as árvores. Pode, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a palavra vai dizer que Adão e Eva, justamente, eles deram ouvidos à serpente. E quando eles deram ouvidos à serpente, eles comeram do fruto. Acredito eu, na minha particularidade, que o erro deles não foi em simplesmente comer, mas a partir do momento que você para de ouvir a voz de Deus, começou o processo de declive na sua vida. O problema não é já quando você consuma, o problema é quando lá atrás você já deixou de ouvir a Deus. Eles deixaram de ouvir a Deus e foram ouvir uma outra voz. Eu quero dizer para você com toda a convicção do mundo nessa noite, a partir do momento que você deixar de ouvir a voz de Deus, automaticamente Satanás ele vai ter muita facilidade para te levar aonde ele quiser. Então quer uma dica nessa noite? Ouça apenas a voz do Senhor. Não é à toa que a palavra vai dizer, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor, e o ouvir da palavra de Deus. Então ouça o que o Espírito diz às igrejas nessa noite. O Espírito Santo me trouxe aqui esta palavra falando de alguém que desceu, alguém que estava no alto, mas teve um declive, mas que teve uma queda. E assim aconteceu com o homem. Eles comeram daquele fruto, e quando eles comeram daquele fruto, a palavra vai dizer que foram descobertas as vergonhas dele. E quando descobertas as vergonhas, eles olharam um para o outro
e se esconderam de Deus. Pergunto para você, alguém é capaz de se esconder de Deus? Não há. E por que eles se esconderam, pastor? O segredo está aí, eles olharam para si mesmos e tiveram vergonha. A partir do momento que você deixa de olhar você com os olhos do Senhor Jesus, você realmente vai se sentir envergonhado. Mas a partir do momento que nós demos legalidade, liberdade, para nós nos enxergarmos a partir de Jesus, pode ter certeza, querido, aquilo que você vai encontrar é esperança. Porque se olharmos para nós mesmos, você vai ver alguém imerecedor, alguém caído, alguém pecador. Mas quando eu olho para mim a partir de Jesus, é por isso que a palavra vai dizer que Ele é colocado como advogado, como intercessor. É Ele quem intercede por nós, é Ele quem está no meio. Então Ele vem e a palavra do Senhor vai dizer que foi Ele quem tomou sobre si. Então quando Adão olha para ele mesmo a partir de si, ele diz, caí. Então ele se escondeu. Então Deus naquele dia, a primeira piada do mundo, ele pergunta, Adão, onde estás? Como se Deus não estivesse vendo ele. Mas Deus não está falando isso para perguntar onde está. Não, porque Ele quer saber da resposta, que você dê a resposta para Ele. Aquele que não sabe onde está, ele não vai saber aonde ele quer chegar. Aquele que não tem a ciência do lugar que ele está, ele não vai ter noção e ele não vai ter direcionamento para ele alcançar algum lugar. Pastor, desenha um pouquinho mais desenhado para mim. Eu vou desenhar para você então. Se você entrar no seu carro, colocar o seu GPS de última geração, mas você desliga lá o GPS e coloca, eu quero chegar lá na rua do João das Couves, número 293, em Itaquaquecetuba do Norte. Se você desligar o GPS, ele vai deixar de reconhecer a sua localização. E deixando de reconhecer a sua localização, ele não vai conseguir calcular a sua rota. E se não calcular a sua rota, você simplesmente vai ficar perdido. Então o mesmo sistema funciona conosco. Quando Deus fala, Adão, onde estás? Ele quer que Adão reconheça qual é o lugar que ele está, o que aconteceu. Ele quer que ele reconheça que naquele instante houve alguma coisa ruim, houve alguma coisa. Então ele quer que Adão, ele mostre a si mesmo, não, Senhor, ouvi sua voz e temi. Então não tem como nós chegarmos a algum lugar se eu não sei onde eu estou. Aí quando você liga novamente o GPS ele te localiza, pá, tá ali. Então dali por diante ele consegue traçar uma rota. Essa rota vai dar 420 e tanto quilômetros e tal. Essa rota possui pedágios, essa rota possui não sei o que. Então vai dar todas as informações que você precisa. Em 500 metros vire à direita. A mesma coisa funciona conosco. Se você não perceber o lugar que você está em Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Tem gente que se perdeu nessa caminhada, ele não sabe quem é mais. Ele não entende mais a sua identidade espiritual, ele não entende mais a sua identidade ministerial. Para onde eu vou, o que eu vou fazer e tudo. Eu entendo que há duas datas importantes para nós, em toda a nossa existência. Quais são elas? A primeira é a data que você nasceu. E a segunda é a data que você descobre o porquê que você nasceu. Quando nós entendemos o propósito do Senhor na nossa vida, querido, não há nada que pode nos separar. Pode ter pedágio no meio do caminho, pode ter escuridão, mas o Senhor diz, é por aqui que você vai. Talvez vai ter caminho um pouquinho mais estreito, talvez vai ter um caminho um pouquinho mais pedregoso, vai ter um caminho um pouquinho mais escuro, mas eu quero dizer, eu sou a luz que te guia, lâmpada para os teus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus quer dizer para você, se você reconhecer o lugar onde você está, e talvez nessa noite o lugar onde você está é um lugar onde você se sente triste, se sente desanimado, se sente acabado, mas eu quero dar uma notícia para você não ficar aí nessa chorumela toda. Eu já fiquei assim, querido. E eu entendi uma coisa, que Deus não se move por dó de ninguém. Pastor, quanto mais de coitado eu pagar para Ele, nada Ele vai fazer por nós. É verdade, sim. A palavra do Senhor vai dizer que se te mostrares fraco no meio da sua angústia, frouxo no meio da sua luta, pouca será a sua força.
É por isso que lá em Josué capítulo 1, no versículo 6, ele está dizendo para Josué: Josué, cara, tem um monte de desafio, tem gigante para arrebentar, tem um monte de coisa aí, mas eu dou um recado para você: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que te jurei aos seus pais que lhe daria. Por que o Senhor está dizendo para Josué? Josué tem muito bom ânimo, porque ele recebe a notícia que o lugar onde eles vão adentrar é terra de gigante, é terra do Eteu, do Jebuseu, não sei o que, tudo do Zeu. Mas o problema é esse mesmo, são os Zeus. Só que o Senhor diz: tem de bom ânimo. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 8. Eu amo esse versículo, porque você pode dizer assim: em tudo somos atribulados. Em tudo? Em tudo. É interessante, não é? Em tudo. Você vai ser atribulado na sua área financeira, você vai ser atribulado na sua área sentimental, vai ser atribulado na sua área profissional, vai ser atribulado na sua área ministerial, na sua área espiritual, na sua área sentimental, na sua área acadêmica. Então é a palavra quem diz: em tudo somos atribulados. Ah, mas eu gosto tanto dessa palavra: mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Versículo 9: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Pode ser que o pecado, uma decisão errada, algo que você fez, você está se sentindo destruído por causa disso, você está se sentindo ruim por causa disso, mas o Senhor está dizendo assim: mas você ainda não está destruído. E se tiver, mesmo se tiver, eu quero liberar uma palavra de esperança para você. Jó capítulo 14, versículo 7 diz que há esperança para a árvore que mesmo sendo cortada, seca, jogada, e o tronco envelhecer, sabe o que você precisa? Apenas do cheiro das águas para voltar a brotar. Ao cheiro das águas volta a brotar. Então houve uma queda, mas o Senhor está dizendo: há esperança, porque se um dia houve queda a partir do Adão, o samaritano, calma, que ele está chegando, ele vai dar um novo destino para essa história. Esse homem, a palavra do Senhor vai dizer aqui no versículo 30: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Foi isso que Satanás fez com Adão, com Eva. Roubou a santidade, roubou a convicção da presença de Deus. Amém, jovens? E a palavra vai dizer que Satanás, ele tem um tríplice propósito: é matar, é roubar e destruir. Vieram então salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Meio morto? O que é uma pessoa meio morta? Eu acredito que uma pessoa meio morta é uma pessoa que ela está ali jogada, ela está até consciente do que está acontecendo com os seus olhos, mas ela não tem força para se levantar, ela não tem força para se mover, ela não tem reação, ela não consegue correr. A única coisa que ela consegue talvez é apenas com seus olhos, com seus ouvidos perceber o que está acontecendo ao seu redor, porém o seu corpo não reage. Então Satanás, ele vem, ele deixa a humanidade meia morta, ou seja, sem reação, praticamente condenada. Mas o que Satanás temia era um plano, e esse plano soberano de que Deus, ele tinha algo, um plano de restauração, um plano de restituição, um plano de reconciliação, um plano de justificação, um plano de cura, um plano de libertação, um plano de elevação, um plano de santificação, um plano de consagração. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: o inimigo pode ter vindo, pode ter destruído, pode ter roubado, pode ter te lançado no chão, mas calma, o seu lugar não é o chão. E o interessante é que a palavra continua dizendo no versículo 31: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. Jesus, ele não queria simplesmente
diminuir a figura do sacerdote e fazer aquele homem entender que o sacerdote era alguém que fazia indiferença, mas ele queria mostrar que o sacerdote, nesse instante, ele está cumprindo o papel dos profetas. Ele diz: olha, ele não pode fazer nada por você. Ele está dizendo que na lei Jesus ainda não foi manifesto, embora então há uma tentativa de levantar. Você percebe que Israel sempre viveu altos e baixos. A palavra vai dizer que o Senhor levantava juiz, e aqueles juízes vinham e faziam e aconteciam, e aquele povo se rendia. Então o juiz morria e o povo padecia, voltava a adorar a deuses estranhos. O Senhor levantava outro juiz, aí o Senhor levantava rei, e o rei também desobedecia. Então o Senhor levantou um rei conforme o coração. Então mais para frente esse rei morre também. Vem Salomão, faz alianças erradas. O homem casa com 300 mulheres, 700 concubinas. Falei, meu Deus do céu, ou sabedoria para lidar com uma só, imagina com 1000. Então mistura tudo. E aquele povo vive altos e baixos, altos e baixos. Então quando o Senhor usa da linguagem de que o sacerdote, logo após o levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo, Jesus está dizendo: ó, tudo aquilo que está na lei pode até fazer parte, pode até tentar, mas na prática eles apenas passam de largo, porque apenas um pode oferecer a salvação por completo. A palavra no versículo 33 vai dizer: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O samaritano, eu acho que quando esse doutor da lei ouviu que um samaritano chegou diante dele, esse samaritano já deve ter dito: essa história já ficou estranha, um samaritano. Jesus, ele vem. E quando ele vem, ele não vem com toda a realeza que as pessoas esperavam. As pessoas esperavam que alguém iria libertá-los do jugo de Roma daqueles dias. Então Jesus vem, nasce numa manjedoura, vive na casa dos carpinteiros. Ele faz coisas simples, como eu disse lá no começo, são coisas simples, mas há um entendimento profundo em tudo isso. Vinha um samaritano, ou seja, alguém desprezado. Isso é uma coisa que Jesus gosta, isso é uma coisa que Deus gosta. São de pessoas que são desprezadas. Certa vez, lembra do Jacó? Jacó, ele queria casar com Raquel. Raquel era a amada dele. Então ele disse para Labão: ó, deixa eu gosto muito da sua filha. O que eu posso fazer para casar com ela? Labão disse: vamos fazer o seguinte, um combinado. É simples. Você trabalha 7 anos para mim, no final de 7 anos eu concedo a minha filha. Foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos. Jacó, chega o grande dia. Ele entra dentro da tenda, mas não tinha luz naquela época. Daí, naquela noite, ele se encontra com a mulher naquela tenda. E quando ele percebe, não é Raquel, é sua irmã Lia. E a palavra vai dizer que no outro dia Jacó lhe diz: rapaz, Labão, o combinado não era esse, cara. Eu gosto de Raquel. Ele: rapaz, esqueci de um detalhe nisso tudo. Eu não posso liberar a filha mais nova antes da filha mais velha. Vamos fazer o seguinte: trato é trato, né? Você falou que ia trabalhar 7 anos por Raquel, então trabalha mais 7 anos. Então foi mais 7 anos. A palavra vai dizer que passaram-se esses 7 anos. Mas muitas vezes a gente endeusa muito Jacó, Raquel. Mas existe um episódio da Bíblia qual eu particularmente me chama muita atenção. Que certo dia está ali Raquel junto com Lia, junto ali com os filhos de Lia que já tinham nascido, Simeão, Rúben, os caras mais grandão das tribos lá. E a palavra vai dizer que um deles traz umas flores chamadas mandrágoras.
E essas flores mandrágoras, elas eram usadas para fazer culto a um deus da fertilidade. Raquel olhou aquilo, e já que Raquel ela era acostumada com alguns estranhos pactos do seu pai Labão, talvez ela se lembre, peraí, essa flor pode ser que me ajude. Então ela diz para aquele moço: olha, dá a flor para mim, que eu troco. Hoje é dia de eu me deitar com Jacó, mas eu dou o meu dia para que você me dê essa flor. E para que ela queria a flor? Para apresentar aquela oferenda a um Deus estranho, a um Deus de fertilidade. A palavra vai dizer que Lia diz: não, ela não diz, me dá. Só que Lia diz assim: vamos fazer o seguinte, eu vou mesmo. E a palavra vai dizer que naquela noite Lia, ela engravidou e ela teve um filho. A palavra vai dizer que Raquel decide trocar a intimidade do seu esposo para prestar culto a alguém estranho. Foi Deus quem tinha fechado a madre de Raquel, mas a desprezada Lia, ela trocou todo culto a alguma coisa estranha para com a intimidade com o esposo. Nesses dias nós precisamos viver dessa maneira. Tira tudo aquilo que serve de culto que não é para Deus. Tira tudo aquilo que é idolatria. O que é idolatria? Aí a gente já fala: porque é os católicos, tudo. Idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Às vezes é um emprego que está na frente de Deus. Às vezes é um relacionamento que está na frente de Deus. Às vezes é um sonho que está na frente de Deus. E todas as vezes que a gente colocar algo na frente de Deus, colocar algo no lugar da intimidade, vai dar problema. E foi o que aconteceu com Raquel. É claro, tempos depois Raquel, ela engravidou, teve José, teve Benjamim. Mas naquele dia, Lia preferiu a intimidade com o noivo do que alguma coisa que pudesse idolatrar um outro Deus que não fosse o Deus de Israel. Raquel, ela estava sem fertilidade e buscou por fertilidade através da idolatria. Mas fertilidade e filhos se dão com intimidade e não pela idolatria. Então eu entendo que o Senhor está procurando esses verdadeiros adoradores, a quais estão dispostos a estarem íntimos com o Senhor. E não é à toa que no versículo 33 vai dizer: moveu-se de íntima compaixão. O que o Espírito Santo está dizendo é que Jesus, quando se aproxima, não é com uma intenção de estar raso nessa aproximação, é de íntima compaixão. Ele quer que você dê lugar para Ele, Ele quer que você dê liberdade para Ele, porque em um lugar onde você estava sem reação, em um lugar onde o sacerdote passou de largo, em um lugar onde o levita passou de largo, Jesus está dizendo: mesmo que você esteja meio morto, eu estou chegando diante de você e trazendo o que você precisa para você continuar a sua caminhada. Versículo 34: e aproximou-se e atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Atou as feridas. Cara, para um cara ficar meio morto à beira de um caminho, com certeza alguns ossos dele foi quebrado. Alguém já quebrou alguma parte do osso aqui? Já? E para colocar no lugar? Dói. Uma vez eu fiz só uma luxação no meu dedo. Nunca quebrei assim, nenhuma parte mais assim, mais coisada assim, sabe? Mas uma vez eu era goleiro da escola, gordinho sempre sobe para ser goleiro. Aleluia. E botaram para ser goleiro lá. Eu levei uma bolada e o meu dedo envergou para trás, não chegou a quebrar. Mas quando eu cheguei no hospital, o médico falou assim: teve uma luxação. E pensa num tal da luxação que dói. Eu falei assim: imagina se quebrar. O negócio é para colocar no lugar. Você assiste aquelas lutas, o cara leva um direto no nariz, um cruzado no nariz, o troço chega a afundar. Chega o treinador, bota 2 trem dentro do nariz assim. Na hora ele vai, eu olhei: morde com força. Aquilo, cara.
Às vezes colocar no lugar dói mais do que o acidente, do que a pancada. E eu quero falar para vocês aqui nessa noite. Talvez o que está acontecendo na sua vida não é para te destruir, é Deus colocando algumas coisas no lugar. Porque quando Ele ata as feridas, Ele precisa colocar ossos no lugar. E para colocar ossos no lugar, muitas vezes vai doer. Para haver antes de um avivamento, é preciso um alinhamento. Ai, pai, me dá um avivamento. É avivamento que você quer? Então primeiramente eu coloco as coisas no lugar. Então aguenta, porque algumas coisas vão te retorcer, vão te contorcer, algumas coisas vão doer dentro de você, mas o Espírito está dizendo: suporta, suporta. É por isso que a palavra vai dizer: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. Ele ata as feridas, aplicando azeite e vinho, figuras altamente ligadas à pessoa do Espírito Santo. É essa pessoa que traz unção, é essa pessoa que traz alegria, é essa pessoa que traz esperança. Esse azeite o Senhor traz para nós. Azeite e vinho na época de Jesus também eram ingredientes altamente medicinais, que servia ali para ser colocadas ali em feridas, para desinfetar, para tirar coisas ruins. O Senhor está dizendo: deixa eu derramar sobre a sua vida tudo aquilo que está te sujando. Esse vinho também simboliza o sangue desse Jesus. É o sangue dele quem nos torna brancos como a neve. A palavra vai dizer: e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ele pôs sobre sua cavalgadura. Ele não colocou no ombro como naquelas cenas de alguém que precisa de ajuda. Ele bota assim e fala assim: vamos, meu filho, vai dando passo junto comigo. Ele não, ele pôs sobre a cavalgadura. Isaías capítulo 53, no versículo 4, a palavra vai dizer para nós uma grande certeza, a qual nós já estamos acostumados com esse texto: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele colocou sobre si, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras. Pisaduras de quem? As suas pisaduras. No lugar aonde ele te encontra, querido, são as pisaduras dele que vai ser a única coisa que vai ficar ao chão. Você vai olhar para trás e ver assim: peraí, eu não precisei nem pisar no chão. Não, no momento em que você está mais debilitado, é o Pai quem coloca você no lombo da cavalgadura e diz o seguinte: você não pode caminhar, eu vou te levar até um lugar onde você vai ser curado, e depois da cura você vai permanecer a sua jornada, a sua caminhada. Eu estou falando com algumas pessoas que paralisaram. Nesses dias que estamos vivendo, eu estou evitando até falar a palavra Covid, coronavírus. A Globo já encheu o saco, tanto que eu ouço já isso. Vamos falar de Jesus, né? Aleluia. E nesses dias eu percebi muitas pessoas desanimadas, mas desanimadas de Jesus. Pessoas que talvez entenderam que a igreja era apenas o templo. Está fazendo falta? E como faz? Eu sou pastor, gente. Eu era o primeiro interessado de ter isso aqui entupetado de gente, aglomeração no nível máximo, aleluia, meu sonho. Mas imagina, queridos, faz 26 anos que eu tenho essa rotina de ir para a igreja pelo menos uma vez na semana. 26 anos, então você imagina se não está sangrando aqui dentro essa falta de estar em comunhão com a galera toda. Mas eu entendo também que nesses dias o Senhor, Ele quer tratar dentro de nós. E para tratar dentro de nós, Ele começa na nossa família. Amém, igreja? Ele começa dentro de nós, Ele começa ao nosso redor. Então são dias em que antes do arrebatamento, Jesus verdadeiramente precisa preparar a sua igreja. Não para ser uma espectadora numa casa de espetáculos, mas para ser adoradores onde quer que eles estejam. Isso não é uma casa de espetáculo, isso aqui não é um palco. Isso aqui também não é o altar, mas o altar quem constrói somos cada um de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo.
E se nós somos templo do Espírito Santo, querido, você pode estar debaixo da ponte, você pode estar na rua, você pode estar num avião a jato, ou você pode estar de bicicleta ou a pé, você pode estar dentro de um templo, ou pode estar dentro da casa, você pode estar no monte, você pode estar no vale. Eu quero dizer para você que se nós somos templo, há um lugar onde nós fazemos altar, e esse lugar é o nosso coração. E é por isso que a palavra do Senhor vai dizer: você quer guardar uma coisa, guarda o teu coração, porque o coração é o altar. Elias, quando chegou para oferecer sacrifício, ele consertou o altar. Tem adoração que está presa dentro de você, porque o altar está quebrado, porque o altar está rachado, porque o altar está sujo. Mas o Senhor está dizendo para você: coloca as coisas no lugar, deixa eu derramar azeite, deixa eu derramar vinho, deixa eu renovar esse altar, em nome de Jesus. Levanta, ore, clame, aleluia. Não deixe isso te dominar, mas prossiga o seu caminho. Foi Ele quem colocou no momento que você não pôde mais andar, Ele colocou em cima da cavalgadura, para mostrar para você que foi pelas pisaduras dele. No caminho não era o rastro de quem estava doente, mas eram as pisaduras do Senhor que conduziu até a estalagem. Conduziu e levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Essa estalagem é a igreja do Senhor. E a igreja não no sentido templo, no sentido de propósito, no sentido de corpo. A estalagem é um lugar onde você pode repousar, é um lugar onde você pode ser tratado. O samaritano entrou dentro da estalagem e ficou ali até o dia seguinte. Jesus, ele veio entre nós, sim ou não? Veio. Pode ser não nos dias de hoje, mas ele veio. Ele continua entre nós. Mas quando ele terminou o seu ministério terreno, ele diz: eu estou indo, mas eu vou voltar. Então ele ficou por um tempo, nos curou, através da cruz, Ele operou sobre nós justificação, salvação, liberou sobre nós um novo destino. E Ele disse: olha, eu vou precisar ir ao Pai, e depois eu vou voltar. Então Ele ficou entre nós, cuidou de nós, mas Ele partiu no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. O hospedeiro é uma pessoa também, sim ou não? Então fala a respeito da pessoa do Espírito Santo também. Enquanto Jesus foi, o Espírito Santo está entre nós. Só que quando você sai da estalagem, ou seja, quando você sai do propósito, quando você sai do corpo, o hospedeiro já não consegue cuidar de você, oferecer a comida necessária, oferecer a água necessária, oferecer a cobertura necessária, oferecer a fundação necessária. Fica na hospedaria. Fica na hospedaria, fica no propósito. Não apenas vá à igreja, mas seja a igreja. Permaneça sendo corpo, permaneça participando do corpo e do sangue do Senhor. Permaneça participando, nem que não haja atividades aqui na igreja, mas se coloque na posição, se coloque sabendo que o hospedeiro está com você, porque você é o templo. Então dá lugar para ele fazer, dá lugar. Interessante que Jesus deu 2 dinheiros. Foi aleatoriamente, é o que Jesus contando a história. Acho que ele estava com 2 dinheiros no bolso. Mas é profético também. Eu creio que nós estamos vivendo os dias do arrebatamento. Há uma esperança em mim que haja um avivamento. Está prolongada a palavra hoje, né? Mas tá boa, tá gostosa. Aleluia. É bom que tá assim, que poucos irmãos que estão aqui vão reclamar do horário. Se os irmãos quiserem, pode sair da live. Se quiser, pode ver amanhã. Aleluia e glória a Deus por isso. Vai ficar gravado o negócio aí. Então, Jesus, ele disse: olha, e deixou 2 dinheiros. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. No tempo de Jesus, dinheiro, ou em algumas versões está escrito denários. 1 denário era o trabalho para 1 dia de trabalho. Então 2 denários era o salário para... Se 1 denário é para 1 dia, 2 denários são para 2 dias. Diz assim em 2 Pedro 3,8: mas amados, não ignoreis uma coisa, que 1 dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como 1 dia.
Então, se Jesus está fazendo esse comparativo, e eu tenho certeza que ele estava falando alguma coisa nessa parábola com esses 2 denários que ele não falou aleatoriamente. Eu acredito que Jesus está dizendo: olha, eu deixo 2 denários, eu deixo o dinheiro do suficiente para o trabalho de 2 dias. Em 2 Pedro 3,8 vai dizer que para Deus, como Ele não trabalha com o nosso tempo, um dia para Ele é como 1000 anos. Então, se a gente for fazer essa conversão, a gente tem 2000 anos. E se tem 2000 anos, e acabando esses 2000 anos ele vai voltar, eu acredito que nesse tempo, porque eu estou chutando quando... Não. Mas eu acredito, querido, que tudo isso que tem acontecido é um prenúncio da volta do Senhor. É o início das dores, como diz alguns profetas por aí. Não, é um tempo de avivamento. É claro que vai vir um avivamento, porque Ele não vai vir buscar uma igreja morta. O avivamento é o que a palavra do Senhor vai dizer em Joel, capítulo 2, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Estou terminando. Joel 2, 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, vinho e azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto e a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Quem que consumiu? Gafanhoto, locusta, é um tipo de bicho também. Pulgão, lagarta e o meu grande exército que enviei contra vós. Lembra da canção que nós cantamos? É tudo sobre você. Tudo que tem acontecido, querido. São coisas ruins, o inimigo está atrás disso, não sei o quê, e o governador não presta mesmo. E um monte de coisa tem acontecido. Porque Satanás está governando isso. Será que Satanás tem o poder de parar a terra? Responde para você: Satanás tem o poder de parar todos os países do mundo, todos os continentes? Gente, ele não tem nem a chave da casa dele. Tudo isso é permissão de Deus. É Ele quem ele não manda, mas Ele permite a peste. Ele não manda, mas Ele permite o gafanhoto. Para quê? Porque é um ambiente de avivamento que está por vir. Versículo 26, a palavra do Senhor: e comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo nunca mais será envergonhado. Versículo 27: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Existe sim um ambiente de avivamento vindo, mas nós precisamos perceber que antes de avivar, Ele está alinhando, Ele está apertando, Ele está espremendo. Versículo 28: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Haverá um avivamento, sim. E é o que está acontecendo, sim. Todos os sinais, vai lá para Mateus 24, 25, você vai ver que os sinais já estão se cumprindo, querido. Então esse avivamento que está vindo também é um prenúncio, é um anúncio da volta do Senhor, porque Ele não vai vir buscar uma noiva quebrada, jogada à beira do chão. Ele só pode levar aqueles que deixaram levar até a hospedaria, e na hospedaria Ele precisou ficar. Tem muita gente que acha que está sarado e diz assim: quer saber, eu estou bom. Não, querido, na hospedaria é o lugar que você vai ter o melhor alimento, a melhor bebida, o melhor dos cuidados. Que às vezes você olha: porque quer saber, eu vou sair com isso aqui mesmo. Não saia da presença do Senhor assim, porque você está ferido. Não saia da presença do Senhor ferido, porque toda ferida aberta, ela está totalmente vulnerável para que parasitas, vírus, bactérias venham entrar e venham destruir, fazer pior do que já era. Mas espere o tempo em que o samaritano vai voltar. E o samaritano só volta quando o Espírito Santo ter cumprido em nós a sua obra. E é por isso que a palavra do Senhor vai dizer: o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Nós vamos orar. Eu quero agradecer a Deus. Como já as horas já se avançaram, nós temos um propósito de oração ainda hoje aqui. Mesmo que a gente ore uns 15 minutos aqui, mas a gente vai orar, aleluia. Eu quero fazer essa oração em agradecimento. Depois não canta mais, não toca mais, mas hoje já deu.
Então, onde você estiver, eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Só vocês que receberam essa palavra no seu coração. Coloca aí um amém. Eu recebi. Coloca aí amém, eu recebi. Diz aí, o samaritano me curou. O samaritano me resgatou. Você pode colocar aí? Eu quero que você compartilhe dessa palavra, se ela falou o seu coração. Compartilhe ela. Coloca aí num grupo, faz aí um troço de vídeo lá, com a sala de vídeo. Aleluia. Compartilhe. O Senhor falou o seu coração? Então não seja egoísta, que não fale apenas com você. Mostre a outras pessoas que Ele quer falar. Ele quer resgatar, Ele quer curar, Ele quer colocar no lugar, Ele quer derramar azeite e vinho, Ele quer te levar para a hospedaria, Ele quer te deixar aos cuidados do Espírito Santo, mas Ele quer que você permaneça aos cuidados do Espírito Santo, porque Ele vai voltar. Tem coragem de digitar aí? Ele vai voltar? Ai, pastor, tem medo do arrebatamento. Então vai se converter, crente, em nome de Jesus. Ele vai voltar. Pai, nós te damos graças por essa noite. Nós agradecemos por essa palavra. Nós agradecemos pelo teu mover. Nós agradecemos pelo teu querer. Agradecemos por cada louvor que foi liberado. Agradecemos, Senhor, por cada vida, Senhor, que ouviu essa ministração. Eu profetizo que essa ministração alcance a muitos lugares, nessa cidade, nesse estado, nesse país. E por que não, que essa palavra venha chegar a outros países. Então, no nome do Senhor Jesus, nós cremos que Tu és o samaritano, Pai, que veio para nos resgatar de um estado de meio morto, em coma, a qual a gente não poderia fazer nada por nós mesmos, mas veio o Senhor e nos resgatou. Foi o Senhor, foi a Sua cruz, foi a Sua vontade, foi, Papai, a Tua graça que foi revelada sobre nós, que nos tirou. Então aquele mestre, doutor da lei, entendeu que não basta apenas seguir uma lei, basta também entender que depois da lei e dos profetas chegou alguém que mudaria a história de todo mundo. Ele não passaria de largo, mas Ele nos aproximaria, mas Ele andaria conosco, mas Ele pegaria nas nossas feridas, Ele cuidaria de nós e Ele nos daria um destino de volta. De Jerusalém a Jericó há uma queda, mas aqui, aonde nós reconhecemos que há Jericó, a Tua palavra vai dizer que uma nova Jerusalém está disponível para nós. Então eu entendo, Papai, que o céu não é o nosso destino. Não, pastor, não. O céu é a nossa origem. Voltaremos ao Pai plenos, sarados e curados. Nós te agradecemos, Papai, e que essas palavras venham adentrar em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a sua igreja e com ela permaneça não somente hoje, mas para todos sempre. Digita aí um amém, amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês.